Olá, amigos. Estamos mais uma vez estudando a obra de Joana de Ângeles. Seja feliz hoje. Já são 21 horas. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24. Hoje é 8/2/21. É a live número 25. Vida inextinguível. Antes de começar a ler, a estudar, eu vou dar um pouco de água na boca de vocês, de quem gosta da leitura do Manuel Filomeno de Miranda. Causar água na boca. Está aqui o último livro dele, No Mundo de Regeneração, lançado agora, em dezembro de 2020. O livro fresquinho, falando da regeneração, e eu vou fazer uma pequena leitura para dar mais água na boca ainda da informação que ele dá. Diz ele, olha que interessante. O equilíbrio mental, a irrestrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços de caridade dão origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Assim mesmo, ocorrem alguns dolorosos e lamentáveis contágios em médicos, enfermeiros, familiares amados, em decorrência dos impositivos das leis soberanas da vida. É muito interessante, não é? O indivíduo pode criar anticorpos através do equilíbrio mental, da confiança em Deus, da oração, do esforço da caridade, causando então uma defesa no indivíduo. Olha, aí nós começamos a entender por que pessoas, às vezes distantes, resguardada para não se contaminar, se contamina. Outras no meio do povo, no meio de tumulto, não se contamina. Bom, depende muito aqui do comportamento da pessoa. Então, este é o último livro do Manuel Filomeno de Miranda. Nós ainda não alcançamos a extensão das nossas forças mentais, né? Nós ficamos meio que reféns dos acontecimentos sociais, das coisas que acontecem, sem atinar que existe uma lei soberana de Deus, que Deus é a bondade suprema, que nós não somos vítimas de situações e que muitos medos são desnecessários. É claro que no meio de uma pandemia, a perda de alguém, a doença, a ameaça, os dramas que a mídia faz, mexem com o emocional, né? Mas precisamos cultivar mais fé, exercitar mais confiança na bondade divina, porque não estamos largados no mundo. Então vamos lá, vida inextinguível, a vida não se extingue, é inextinguível, somos espíritos imortais. E começa Joana de Ângeles dizendo, hoje a minha garganta está delicada, já está medicada. Bom, medicada não, facilitado o processo dela. O objetivo essencial da existência humana é a conquista da plenitude. O objetivo essencial é a plenitude. A plenitude é a totalidade, a perfeição, ser completo. Bom, então isso faz pensarmos no que estávamos dizendo da Covid, que ela faz parte do processo de evolução do ser humano
à medida que ela se manifesta, exigindo da ciência buscar respostas para o seu entendimento, o trabalho que ela faz nas desencarnações. Então, o objetivo essencial da existência humana é a conquista da plenitude. Não é ficar detido no sofrimento, nos limites, nas dificuldades, como se a vida se reduzisse àquilo, que é o que a psicologia chama de identificação. A pessoa se identifica com uma situação achando que é eterno e não é, é passageiro. Está a serviço da evolução tudo o que está acontecendo. Mediante continuado esforço, o espírito desenvolve as aptidões que se lhe encontram em latência, de modo que se conheça a si mesmo, enriquecendo-se de instrumentos para os enfrentamentos naturais do processo evolutivo. Gente, olha que conhecimento que somos dados a ter, né? Que informação, que orientação, que direção é esta? Olha só. Mediante continuado esforço, vai chegar uma hora que nós teremos mais inteligência evolutiva de pensar: estou retardando o meu crescimento. Estou ficando muito tempo magoado, muito tempo reclamando, muito tempo brigando, muito tempo dispersando energias. O indivíduo vai ter consciência disso. Hoje nós colocamos na balança e preferimos mais o que dá prazer, o que dá notoriedade, poder, do que a finalidade da vida. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp para não ficar atrapalhando. Pronto. Então vamos lá. Mediante continuado esforço. Então não adianta ficar encostado, querendo ser esperto e não fazer nada, obtendo lucros. Não se cresce desse modo. O espírito desenvolve as aptidões que se lhe encontram em latência. Está tudo guardado dentro de nós, de forma latente, em potencial. Essas aptidões que nós vemos nos outros e admiramos. Nossa, que capacidade que tem aquela pessoa de desenhar. Aquele outro de escrever. O outro de organizar uma festa, de administrar uma empresa. Que capacidade é esta? Que aptidão é esta? É decorrente de um esforço, de um exercício continuado para adquirir aquela capacidade. De modo que se conheça a si mesmo, né, com esse esforço continuado, o indivíduo se conhece. Sou melindroso, sou resistente, sou amistoso, sou antipático, sou esforçado, sou corpo mole. Esse esforço pessoal vai levar ao autoconhecimento. Olha só, se você compra um carro sofisticado, piloto automático, computador de bordo, etc. Você entra nele, sabe fazer o básico. Ligar o carro e mexer na marcha. E você está rodeado de tecnologia que pode te favorecer. E você sai com o carro sem conhecer essa tecnologia, está sujeito a uma batida, a um arranhão no carro, algum pane, alguma dificuldade que o computador de bordo informa. Você pode se valer da piloto automático para não cansar os pés e não sabe disso e não aproveita. Né? Por quê? Por ignorar, por não conhecer. Quando nós nos conhecemos, quando conhecemos o carro, como ele funciona, facilita dirigi-lo. Né? Quando eu me conheço,
eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Às vezes eu me coloco numa disputa com alguém que eu não tenho competência como ela. Ou que é uma disputa inglória, que não vale para nada. Se eu sei que aquilo vai me trazer aborrecimento, por que eu vou fazer? Ou se eu sei que não fazendo alguma coisa me traz culpa, por que eu não faço? O autoconhecimento vai ser essa luz, esse discernimento que avalia o que pode e o que não pode ser feito. De modo que se conheça a si mesmo, enriquecendo-se de instrumentos para os enfrentamentos naturais no processo evolutivo. Por exemplo, uma capacidade latente que é importante, como todas, né? Mas vamos pegar hoje na nossa situação social. A fé, a esperança. Se eu não tenho esperança e eu passo por uma crise que está acontecendo, eu acho que não tem solução. E por conta disso eu começo a abrigar pensamentos negativos, a ter comportamentos arriscados. Se eu desenvolvo este instrumento, a esperança, a resiliência, que hoje se fala bastante, e a capacidade de suportar os revés, levantar e seguir. Se eu não tenho isso, eu pereço antes do tempo, sofro mais desnecessariamente. Então, por exemplo, vamos pensar no nosso imediato momento. Se eu dou abrigo a uma ideia negativa de que vai acontecer o pior na pandemia, eu começo a fazer visualizações, a emitir pensamentos, energias que vão me atormentar. Como vai me atormentar? Eu vou somatizar, eu vou cair em fixações mentais, descontrole das emoções, eu fico à mercê desse desconcerto que eu provoquei. Sofro e corro o risco de que coisas ruins aconteçam. Agora, se eu preservo a esperança, a confiança, a fé, a determinação, tem uma palavra que me fugiu agora, o indivíduo tomar a dianteira das coisas, ele se mexer, ele ir atrás. Então, ele entra num ritmo, numa frequência elevada, que favorece ele não se atormentar e ficar sem uma saída, e ele está num comportamento de mobilidade muito grande que propicia boas coisas, certamente os resultados vão ser melhores. Como eu li aqui no livro, do Manuel Filomeno de Miranda, você veja, o indivíduo toma uma posição proativa. Olha só, o equilíbrio mental é um esforço pessoal. A irrestrita confiança em Deus. O indivíduo está em atividade, ele não está passivo, apático. A confiança é uma atitude de movimento, de busca. O esforço da caridade vão propiciar os anticorpos para enfrentar a pandemia. O que estamos esperando? Aparecer mais uma crise, uma dor, para que a gente tome providência? Já não sofremos bastante em vários períodos da nossa evolução?
Então, o que está faltando para fazer essas escolhas acertadas? Que são orientações de Jesus. O perdão. Olha que instrumento fantástico para deixar de se atormentar. A caridade, o amor em ação. Olha que instrumentos favoráveis nós temos. Muito bem. Atravessando as experiências do instinto ao longo do tempo, o animal, ele é guiado pelos instintos. Ele tem relâmpagos de inteligência ou de raciocínio muito curto, ainda desenvolvendo. Então, nós tivemos os instintos que dominavam, ainda temos um pouco. Passa a compreender as emoções que acompanham as sensações. Olha só, atravessando as experiências do instinto, são experiências que vão despertar a consciência do indivíduo. Ao longo do tempo, passa a compreender as emoções que acompanham as sensações, libertando-se das amarras dos automatismos orgânicos para a administração saudável dos sentimentos. Então, eu saio do domínio dos instintos, das emoções e sensações e vou administrar os meus sentimentos mais elevados. Né? Olha só, passa a compreender as emoções que acompanham as sensações. Se eu tenho uma dor, sensação, vai ter uma emoção provavelmente correspondente. Né? Um medo de morrer, um medo de ficar doente. Então, eu tenho um aceleramento no meu coração. Sensação. Eu começo a imaginar que coisas ruins vão acontecer e tenho emoções perturbadoras. À medida que nós vamos entendendo esse pareamento de um e de outro e vamos aperfeiçoando, burilando essas emoções, essas sensações, vamos desenvolvendo sentimentos mais elevados, de amor, de alegria, de esperança. Bom, envolto na tecelagem complexa da matéria no corpo físico, trabalha a fim de bem conduzir o carro orgânico enquanto aspira as delícias da imortalidade. Enquanto estamos aqui no corpo físico, aspiramos, como diz aqui, é que eu mexi no computador agora. Deixa só. Pronto. Trabalha a fim de bem conduzir o carro orgânico enquanto aspira as delícias da imortalidade. Ainda nós somos sufocados pelo medo da morte, como se não existisse imortalidade. Né? Não é incomum pegar um reencarnacionista ter os seus medos, porque tem a sua história de descrença, ou de ceticismo, ou de crenças falsas dentro do indivíduo, nas suas memórias. Na hora H de uma situação atípica, aqueles medos, inseguranças, fantasias são acionados. E o indivíduo fica temeroso. Então, olha só, enquanto aspira as delícias da imortalidade, está no corpo perecível, mas que essa aspiração pode trazer uma outra visão da vida, né? De que a mortalidade pertence ao corpo e não ao espírito, que nós somos imortais. Etapa a etapa deve aprimorar-se. Olha que legal isso. Essa visão falsa que muitas pessoas têm da genialidade, das aptidões extraordinárias,
da paranormalidade, etc., são ideias de privilégio de que algumas pessoas nascem com um dom especial. Para nós, no Espiritismo, não existe esse dom especial, existe realização. O indivíduo tem os potenciais e desenvolve através do exercício, do crescimento pessoal. Então, etapa a etapa, deve aprimorar-se. O que nós estamos aprimorando agora? Com o conhecimento do Espiritismo, nós estamos debelando aos poucos as ideias de mortalidade, de finitude da vida, de sofrimento como azar, uma série de crenças, de fantasias criadas ao longo do tempo da ignorância, da imaturidade, acreditando em privilégios para pessoas especiais, e o Espiritismo desmantela esta falsa visão da realidade, mostrando que todos somos irmãos em evolução. Todos têm os mesmos potenciais e desenvolve ao longo da caminhada, através do esforço próprio. Então, o que eu posso fazer agora para me aprimorar? Desculpe. Você pode fazer um curso técnico, engasgar na hora do programa não dá. Fazer um curso técnico, fazer um curso de aprimoramento, estudar uma matéria que seja interessante. Eu quero estudar sobre paranormalidade, sobre a Bíblia, sobre os livros de Allan Kardec, de Joana de Ângeles, de André Luiz, estudar física, psicologia, filosofia, o que eu posso aprimorar em mim? Então, você que trabalha na casa espírita, que se doa, isso é muito bacana, fazer o bem, você está trabalhando com evangelização, e se você fizesse um curso de aprofundamento do Evangelho? Quem está cuidando de crianças fizesse um curso de pedagogia. Veja, eu não estou fazendo aqui uma colocação de imposição, e aí vem aquele discurso, mas o voluntário já está se esforçando para fazer isso, ainda vai pedir mais para ele? Não estou pedindo nada. Aqui está falando do aprimoramento pessoal, eu estou refletindo. Quem pode fazer um curso para se aprimorar, fica mais instrumentalizado. É claro que o amor é muito acima de tudo. Tem voluntários que estão praticando amor, que não têm curso e vão muito bem, sim, senhor. A colocação não é essa. É só o indivíduo desejar fazer um curso para se aprimorar. Então, etapa a etapa deve aprimorar-se, sublimando as paixões primitivas. Sublimando, elevando, né? Transformando-as em beleza e alegria indispensáveis ao êxito do empreendimento. Então, transformar o egoísmo em altruísmo. Eu passei a vida retendo as coisas somente para mim, eu seguro tudo, eu quero tudo, eu acumulo as coisas. Eu vou me debruçar em cima dessa virtude altruísmo, estudar esse tema, como que as pessoas altruístas pensam, o que elas fazem que eu posso aprender. Percebe? Então, porque veja bem, o nosso vício, ele pode ser curado ao longo do tempo. Você pega uma pessoa que é convicta num vício, num hábito, por exemplo, da bebida, vou pegar o da bebida. Com o tempo, ela vai ser curada. Por quê? Porque pode aparecer uma doença, pode haver restrições de bebida nos ambientes. Então, existem
dispositivos sociais que podem fazer o indivíduo deixar um vício, como o cigarro. Houve tantas proibições dentro das empresas, dos restaurantes, que hoje são muito poucas as pessoas que fumam. Que bom, né? Então, por conta das condições sociais, o indivíduo pode deixar um vício. Mas ele pode, por deliberação pessoal, em vez de esperar, às vezes, 10, 20, 30 anos, esses dispositivos sociais, ele pode avançar na decisão de mudar um hábito. Um exemplo que quem estuda Espiritismo sabe do que falamos. Você tem um parente difícil, não suporta. E se você trabalhar para se aproximar dele, para vencer para vencer o desafeto, a animosidade que você tem contra ele. É uma proposta. Eu estou me adiantando, eu estou melhorando as minhas condições pessoais. E algumas pessoas sempre ficam presas num questionamento. Mas eu estou fazendo por interesse mesquinho. Eu estou fazendo só para obter um lucro com isso, de crescer ou de evoluir. Passa na cabeça de algumas pessoas. O lance é o seguinte: eu estou escolhendo alguma coisa para fazer para crescer. O objetivo é melhorar. Não é fazer para obter uma permuta ilícita, errada, de mau caráter. Não. Eu quero aprender a lidar bem com aquela pessoa. Eu quero aprender a superar os meus entraves, os meus limites. É um desejo de melhoria pessoal. Pode ser, obviamente, que no começo eu tenha dificuldade de me relacionar com a pessoa, ou no caso do altruísmo, eu tenha dificuldade de abrir mão, mas com o tempo eu vou mudando esse comportamento. Por quê? Porque eu quero mudar. Não é uma coisa vinda do nada, é um compromisso que eu tenho com o meu crescimento. Reencarnando-se por necessidade de crescimento íntimo, dá sentido à existência física, aformoseando o planeta e a existência em esforço contínuo e enriquecedor. Então, a necessidade de crescimento íntimo. Esse crescimento, ele abrange as nossas cognições, nosso mundo mental, emocional, comportamental, social. Veja bem, se eu sou um bicho do mato que vive escondido dos outros, ou mesmo que eu me relacione sempre com o pé atrás e me defendendo, eu estou aqui para crescer e mudar esse panorama. Eu vou deixar de ser um bicho do mato. Eu vou me tornar uma pessoa sociável, uma pessoa brincalhona, uma pessoa que as pessoas gostam de ter por perto. É uma proposta. Tem uma colocação de Joana de Ângeles no livro que é muito bacana, que ela diz: esforça-te para ser feliz, como que é? Esforça-te para ser alegre e alegre a vida dos outros. É alguma coisa assim. Eu me esforçar para ser alegre e alegrar os outros. A ideia é esta. Eu posso trabalhar nisso. Ou eu vou preferir ser aquela pessoa que toda vez que eu chego o grupinho se espalha. A pessoa que ninguém convida para nada. Eu posso mudar. Eu estou aqui para crescer. O conhecimento do sentido de viver favorece-o com a lucidez para superar as tendências primárias que permanecem em largo período agrilhoando-o ao passado. Olha só. O conhecimento do sentido de viver, ou seja, o que eu estou fazendo aqui. O Allan Kardec fala na Gênese que o espírita sabe o que está fazendo aqui, de onde veio e para onde vai. O que é uma incógnita para muitas pessoas e motivo de sofrimento. Por quê?
porque elas não sabem o que estão fazendo aqui, acham que estão jogadas no mundo. E aqui está dizendo, favorece com a lucidez para superar as tendências primárias que permanecem em largo período, agrilhoando-o ao passado, prendendo ele ao passado. Né? Então, se eu sei que o sentido é crescer, eu vou trabalhar em torno disso. Eu reencarnei com esse propósito. Quanto tempo eu disponho para me melhorar? Tem gente que gasta o seu tempo com horas muito vagas, muito extensas, sem fazer nada. Sem fazer nada. Essas injunções, às vezes penosas, impulsionam-no à autoiluminação, de modo que se operem as transformações morais no íntimo para a vitória sobre a ignorância, a dor, o desequilíbrio. Então, veja bem, essas experiências, essas injunções, o sofrimento, as dificuldades, os comportamentos que precisam ser trabalhados, às vezes penosas, impulsionam-no à autoiluminação. Autoiluminação, se sentir lúcido, ter clareza mental, ter racionalidade em detrimento da emotividade desequilibrante, de modo que se operem as transformações morais. Se eu me autoilumino, se eu estou ciente das coisas, eu vou ter a capacidade de fazer as transformações morais. Opa, eu estou percebendo que eu sou agressivo no meu relacionamento interpessoal, que eu provoco as pessoas, que eu esbanjo conhecimento. Opa, vou aprender a me conter. É todo um processo de crescimento no qual todas as conquistas de enobrecimento ampliam-lhe os horizontes para a espiritualidade. Saímos da visão fragmentada, fragmento é só ver pedaços, ou a visão linear, só ver uma linha. Saímos dessa visão limitada, pequena, e começamos a enxergar mais adiante. É todo um processo de crescimento no qual todas as aquisições de enobrecimento ampliam-lhe os horizontes para a espiritualidade. A certeza de saber o que está fazendo aqui. Olha só a emoção que isso causa. Eu estou aqui para crescer, para melhorar. A vida espiritual é abundante, as muitas moradas na casa do Pai que Jesus falou, tudo isso nos aguardando. Impulsos e reações dos instintos básicos de fome ou de alimentação, de sexo, de preservação da vida, que lhe serviram de suporte para vencer as fases iniciais, são transformados em métodos seguros para as experiências libertadoras através das quais o sentido existencial supera todos os outros. Então, esses instintos básicos se transformaram em auxiliares eficazes na nossa caminhada evolutiva. Olha só. São transformados esses instintos em métodos seguros. A preservação da vida, então. Se uma pedra está indo em direção ao seu rosto, você tem um instinto de empurrar, ou de uma agressão, ou de cair, de se proteger. Esses instintos estão ao nosso serviço. Ajudaram a termos comportamentos mais eficazes. Autor dos acontecimentos que defronta, autor somos nós. Cabe-lhe recuperar-se agindo corretamente de modo
que a paz que deflui da consciência dignificada constitua-lhe a razão primordial da jornada evolutiva. Bom, os entraves que encontramos. Os entraves, a dificuldade de realização profissional, a dificuldade de uma saúde mais adequada, a dificuldade de se relacionar, a dificuldade de ter filhos, a dificuldade de ganhar dinheiro, a dificuldade de se relacionar. Olha só. Autor dos acontecimentos que defronta aquilo que nós encontramos. Cabe-lhe recuperar-se agindo corretamente para mudar esse panorama. Então, eu não consigo ter uma realização profissional. Talvez eu esbanjei a minha capacidade na vida passada, na profissão, desvalorizando, pensando só em riqueza, com comportamentos ilícitos, etc. Hoje eu posso ter essa dificuldade e posso arrumar através da mudança do comportamento. Enquanto a ignorância das divinas leis predominam, o ser permanece mergulhado no primarismo. Nós seguimos os padrões sociais, a cultura que tem o seu valor, mas está restrita frequentemente às questões materiais do mundo físico. Olha só, enquanto ignora as divinas leis, as leis diretrizes do nosso destino, da nossa vida, da evolução. O ser permanece mergulhado no primarismo, necessitado do buril do sofrimento para romper o envoltório grosseiro que abafa as aspirações e impede-lhe a ruptura de dentro para fora, mediante conhecimento da verdade. Aí a gente começa a entender por que a dor aparece. Hoje nós estamos lúcidos que podemos mudar comportamentos, melhorar relacionamentos, melhorar a profissão, trabalhar na área espiritual, e nós nos negamos a participar destas questões sociais que fazem parte da vida, interessados somente nos nossos interesses egoísticos, egocêntricos. Ficamos identificados, grudados na nossa posição. E não saímos de lá de todo jeito. Olha, a gente se segura. Aí vem uma doença que atrofia a nossa mão. Não dá mais para ficar assim. Uma doença que atrofia. Uma situação dolorosa que nos obriga a sair de nós mesmos e buscar ajuda. O indivíduo mal consegue andar. Dores horríveis. Então, a dor veio para libertá-lo da escravidão que ele se autoimpôs. Como ele não consegue sair, vem a dor. Estamos sujeitos a isso. Por causa da nossa imaturidade e não reconhecimento das leis soberanas. A dor, desse modo, é instrumento do bem para despertar todos aqueles que se encontram submetidos ao sono do desconhecimento. Queremos ficar dormindo até quando? Caramba, mas eu sei dessa informação, eu posso despertar. Eu não preciso ficar dormindo. Olha isso. Que conhecimento precioso que nós temos. Bendize, pois, olha só, fatores sofrimento, que arrancam o indivíduo das ilusões. Bendize, pois, esses fatores sofrimento que te induzem à reflexão e ao encontro da liberdade. Aí sim tem a liberdade. Estar preso na riqueza é um paradoxo, né? O indivíduo tem o dinheiro que pode fazer tudo, mas ele é escravo do dinheiro e não consegue se libertar, ele é escravo, não se liberta. Nasceste ou renasceste para morrer no momento quando concluíres o trâmite carnal. Isso é inevitável, pois que é a fatalidade da vida. A desencarnação é inevitável.
O fenômeno da morte é parte fundamental do programa da existência. Sabemos que vai acontecer com todos nós, né? E mesmo assim, muitos de nós brigamos, lutamos, questionamos aquela tal da criogenia. O indivíduo paga para congelar o corpo dele, para a ciência no futuro descobrir os medicamentos para a cura de determinada doença que o indivíduo tem. O corpo dele está congelado, o espírito pode estar ligado ao corpo. Olha, quem tiver curiosidade sobre essa questão, esse livro de Joana de Ângeles, aqui não está o nome, né? Dias Gloriosos, aqui ela fala da criogenia, doação de órgãos, etc. Muito bem. Tudo que nasce tem o seu período próprio de existir no invólucro material, para logo depois experimentar a consubção orgânica através da desencarnação. Experimentar o consumo, a consumição, é acabar, né? Orgânica através da desencarnação. Em razão da afetividade, da imensa necessidade de união e de comunhão de uns espíritos com os outros, a morte representa uma dor moral quase que insuportável. Nós nos apegamos, obviamente, à nossa roupa, ao celular, às pessoas, aos animais, à casa, ao carro, ao trabalho. Tantos apegos, a hora que a gente desencarna, se desembaraçar de tudo isso, tem a sua dor. E, obviamente, principalmente os laços afetivos. Às vezes são laços seculares que estamos envolvidos e dói esta perda. E diz Joana de Ângeles, embora todos os seres humanos tenham conhecimento de que acontecerá em momento determinado, quando ocorre em alguma família, também despedaça o sentimento daqueles que permanecerão na roupagem física. Aqui lembramos aquela colocação que Joana de Ângeles sempre fala. Estas experiências que são inevitáveis, mas também são experiências que marcam, mostram a nossa fragilidade. O indivíduo tem dinheiro que não sabe mais aonde guardar. Está lá, lotado de dinheiro. Vem um vírus, um mosquito, pica ele, o vírus entra na corrente sanguínea e ele desencarna. E todo aquele dinheiro não valeu para nada. O outro tem um corpo de aço, né? Super atlético. Leva um tombo, bate a cabeça e morre. Todos nós estamos sujeitos. Não quer dizer que nós vamos desvalorizar as conquistas sociais, o esporte, o dinheiro, nada disso. Mas é para relativizar as coisas, para ver que não é suficiente ter todo o dinheiro e poder do mundo para garantir a vida. A lei de causa e efeito está acima disso. Está acima. O indivíduo programou para ficar sem 60 anos, quando ele chega nos 60, quer fazer um monte de esporte, medo de morrer, e desencarna quando chegou o tempo. Embora todos os seres humanos tenham, já li, é importante considerar como despertará esse viajante de retorno ao grande lar, quando terá que contabilizar os resultados da experiência vivenciada. Este conhecimento o Espiritismo nos traz, que é muito importante. Veja o que aconteceu com André Luiz, veja o que aconteceu com o irmão Jacó no livro Voltei, chegando na vida espiritual. O que nós vamos contabilizar da existência? O que vamos falar que fizemos ou não fizemos? Por outro lado, aqueles que lhe perderam a presença padecem a dor da ausência material, da convivência abençoada, dos sonhos e anelos programados para o que se denomina
como felicidade. Aquele que fica sente a saudade. Qual dor é maior? É daquele que vai ou daquele que fica? Aquele que fica com um buraco. Fica com um buraco da partida do outro e da incógnita do que acontece com ele. Aquele que vai, ele vai se deparar com situações que talvez não dê para ele ficar tão preso à falta das pessoas. Embora a gente saiba que muitos desencarnados ficam presos ao lar por dificuldade de se separar. Mas o que eu queria dizer não é isso, não é que ele não se preocupe e não causa um buraco nele, a perda dos parentes. É que ele entra numa situação nova, de vivência nova, que ocupa a mente dele. Embora quem está encarnado também, mas é relativo, né? Depende de cada pessoa. A morte, em consequência, é detestada, no entanto, é a grande libertadora. Esta é uma visão falsa que temos na sociedade. A morte como o fim de tudo, como uma coisa detestável, que separam as pessoas, que matam crianças, adolescentes em plena juventude, carreiras brilhantes. Tudo isso que foi citado são experiências de crescimento. A vida é maior do que isso. Então, por que propicia o encontro com a morte, em consequência detestada, no entanto, é a grande libertadora? Porque propicia o encontro com a paz, desencarcerando o ser da prisão, sem grades das doenças degenerativas, daquelas incuráveis e de muitas situações penosas. A prisão da doença, dos limites. A desencarnação liberta o indivíduo disso. A certeza de que o reencontro é inevitável, porque o amor jamais separa aqueles que se vinculam, constitui um bálsamo, uma esperança anunciada para depois, que temos que aprender a cultivar com serenidade, que vamos encontramos já fora do corpo pelo sono, através do sonho. A imortalidade é a expressão da sábia misericórdia de Deus, propiciando vida exuberante quando o corpo de constituição transitória consome-se. E a vida espiritual é em abundância. A grandeza da vida espiritual é inimaginada por nós. Não te desesperes ante a morte do ser amado. Ele vive e logo readquire a lucidez. Passado o período de ajustamento, volve a visitar-te, a estar contigo, inspirando-te nas injunções da carne. Eu lembro o livro Ação, Sexo e Destino, de André Luiz, que o pai adotivo fez uma série de abusos com a filha, depois ele modificou o comportamento, se arrependeu, e ele desencarna em 2 tempos, coisa de menos de um mês, me parece. Ele já volta à casa dos filhos para ajudá-los por conta da renovação que ele se autoimpôs. Então a gente não se separa definitivamente. Por sua vez, envolve-o, a pessoa desencarnada, em lembranças afetuosas e gratulatórias, que ele capta e sente-se bem pelas evocações amadas. Não te permitas revoltar ou sucumbir pela dor da sua viagem. Não te permitas. Nós podemos nos permitir ou não. Então, não dá para a gente justificar que eu sinto isso, não dá para fazer nada. Eu sinto e posso administrar o sentimento. Se as lágrimas da saudade visitam-te, verte-as
com ternura e amor, e eles, os desencarnados, se sentirão queridos, também emocionados. Então, em vez do choro desesperado, o choro amistoso, de saudade, mandando boas vibrações, pensando no bem, conversando positivamente. Em situação nenhuma te permitas a rebeldia, considerando que também desencarnarás. Vive de tal forma que, ao chegar o teu momento de retorno, exultantes os seres queridos que te anteciparam, venham receber-te cantando um hino de alegria inefável, homenageando-te. Já pensou que festa? Que alegria? Aqui estão as direções, as orientações, direções para este caminho. Como jamais te esqueceram, no além-túmulo trabalham para a continuação da afetividade, preparando-te o lar, novas realizações que ignoras, de forma que vivas o banquete de luz e de paz que está prometido a todos aqueles que são fiéis ao bem e à verdade. Nesse caso, vejam o livro do irmão Jacó, Voltei, meu Deus, é maravilhosa a descrição que ele dá do ambiente que ele está. Aqui na Terra a gente não tem parâmetros. Então os parentes prepararam um lar para ele, um ambiente de estudos, de leituras, de trabalho, de descanso. Como jamais te esqueceram no além-túmulo, trabalham para a continuação da afetividade, preparando-te o lar. Que beleza! A dor da separação do Mestre Jesus na crucificação, aqueles que o amavam reativaram as alegrias ante a sua ressurreição luminosa. Aquela madrugada de bênçãos foi a resposta de Deus à tarde e noite de sombras e morte. Tem paciência quando desencarne um ser querido, considerando os júbilos que te tomarão oportunamente por ocasião do reencontro, quando fores recebido por quem agora choras. Tenhamos paciência. Já pensou? Com este conhecimento que o Espiritismo traz, aquelas pessoas queridas, a simpatia que nós nutríamos por ela, que era gostoso conversar, trocar ideias, você reencontra a pessoa remoçada, mais jovial, mais contente, disposta. E o ambiente que nós vamos encontrar, o plano espiritual é a verdadeira vida. Nós cismamos de nos apegar às coisas materiais como a vida única. É claro que existem regiões de sofrimento por conta dos seus frequentadores que estão ainda aprontando na vida. Mas e as regiões elevadas? As cidades iluminadas? Veja a descrição que André Luiz dá no Parque das Águas, da música, o próprio irmão Jacó, da onde ele está, é sempre mais elevado e depende, obviamente, da evolução de quem está lá. Muito bem, estudamos mais um capítulo da vida inextinguível desse livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Para quem está perguntando sobre o livro do Manuel Filomeno de Miranda, o último é esse, No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Na próxima semana, por conta do Carnaval, que dizem que não vai ter, mas vai ter emenda de feriado e tal, então nós não vamos apresentar os nossos estudos
ficamos para outra semana. Muito obrigado a todos. Nós terminamos um pouco antes das 22. Tenham boas reflexões, aproveitem a oportunidade de estar, vamos aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados para melhorar, para crescer, para desenvolver essas aptidões, superar os nossos limites, para que possamos sair daqui melhorados. Acredita, você pode melhorar. Você vai superar essas dores, esses limites, essas situações difíceis. Aqui é uma escola, tudo isso passa. Nós vamos para graus mais elevados dessa escola. Boa semana, um beijo a todos. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que ilumine a todos nós que estamos entrelaçados, aos benfeitores que nos ajudaram, a Joana de Ângeles, ao Divaldo, que nos proporcionaram esse livro. Que Deus abençoe a todos nós. Assim seja.